Olá, eu sou Cristiana Gomes Ferreira, bem-vindo, bem-vinda ao canal. Hoje vamos falar tudo sobre união estável, então se você se deparou com esse vídeo é porque ele faz sentido para você. Vem conosco! A união estável é uma modalidade de família muito comum no Brasil, que tem origem em duas pessoas que se unem afetiva e amorosamente, vivenciando uma relação tal como se casados fossem. Então esse casal homoafetivo ou heteroafetivo passará a viver uma relação como um verdadeiro casamento, se confundindo aos olhos de seus amigos, parentes, pessoas de sua comunidade, de seu relacionamento, com uma verdadeira relação de casamento. Antes de darmos prosseguimento, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso imediatamente e passe a acompanhar vídeos com conteúdo como esse. Quanto a esse vídeo sobre união estável que nós iremos tratar, se faz sentido para você, curta, compartilhe e comente, traga aí as suas dúvidas, as suas inquietações que nós iremos entrar em contato. Quais são, afinal, os requisitos da união estável? Publicidade, durabilidade, estabilidade e intuito de constituição de família. E é este último requisito que difere, principalmente, uma união estável de uma relação de namoro. A publicidade, pessoal, ela diz respeito à externalização aos olhos de todos, de que aquela relação ela é exercida tal como se o casamento fosse. Então todos os amigos, companheiros, pessoas que convivem com aquele casal tem aquele relacionamento como se um casamento fosse. Eles não vivem à margem do conhecimento. Eles não têm aquela relação de forma oculta ou de uma forma mais tímida, não se relacionando com amigos um do outro, com famílias um do outro. Não, isso acontece. A união estável pressupõe que aquele casal conviva com todas aquelas pessoas que o seu companheiro também convive. A publicidade, ela é demonstrada, por exemplo, através de fotos em redes sociais, através de convites que são realizados para aquele casal, para casamento, eventos sociais. Isso demonstra que aquele casal é visto por todos como um verdadeiro casal. A publicidade, ela gera muitos efeitos, deixa muitos rastros. Não há uma receita de bolo. Por exemplo, se a pessoa é mais tímida e não entra muito nas suas redes sociais, não se comunica de forma online, ela provavelmente não irá postar fotos, homenagens com seu companheiro, com a sua companheira, e tá tudo bem. Não é ali, não é este específico ponto, é esse específico movimento que aquele casal faz que vai comprovar uma união estável. A publicidade está ligada ao conhecimento de todos aqueles que convivem com aquele casal, como se casados efetivamente fossem. Estabilidade, este é outro requisito. A união estável pressupõe uma estabilidade no tempo. O casal não é aquele casal que está morando um mês separados, um mês junto, que coabita muitas vezes fica meses sem se ver. Não. A estabilidade também não pressupõe que o casal não possa vir a terminar, ter uma ruptura e depois voltar a se relacionar numa união estável. Mas pressupõe que existe uma relação. Há um começo, um meio e muitas vezes um fim. Existe uma linha do tempo, né? Existe um período bem desenhado e bem nítido que aquele casal convive ou que conviveu. Quando a gente está tratando de dissolução, a gente fala naturalmente que o casal conviveu, pois eles não mais convivem. A durabilidade. Esse é um ponto muito sensível, porque há várias lendas urbanas no sentido de que a união estável ela só existe a partir de 2 anos do casal vivenciando um relacionamento, ou a partir de 5 anos. Gente, não existe prazo, não existe um mínimo exigido para a união estável ser concebida judicialmente, né? Isso é muito importante. A durabilidade ela vai variar de acordo com aquelas circunstâncias. Muitas vezes o casal vivencia uma união estável por 3 meses, por 4 meses. Por quê? Há casamentos que duram, não é 3 meses, 4 meses. O que há que se atentar é o grau de comprometimento, o grau de externalização daquele relacionamento e se viveram como namorados ou efetivamente como casados. Eis o X da questão. Outro requisito muito importante, eu diria que o mais importante, é o intuito de constituição de família. É isso que diferencia substancialmente a união estável de um namoro. O intuito de constituição de família diz respeito àquele casal estar vivendo já no âmbito familiar. Eles já se têm como marido, como mulher. Isso não pressupõe que eles vão ter filhos. Há muitas uniões estáveis em que os casais optam por não ter filhos.
E os filhos eles não se confundem com esse requisito de intuito, de vontade de constituição de família. No namoro, o casal está experimentando um relacionamento, está se conhecendo para então optarem por dar ou não um passo a mais. Assim como no namoro, o casal pode optar por se casar ou não. Então compreendam que a lógica é exatamente a mesma. E o que vai diferir o namoro de uma união estável é se o casal vive como se casados fossem ou se o casal vive como se namorados fossem. O que, então, não é a união estável? A união estável não é essa relação vivenciada por namorados, por pessoas que ainda não optaram por dar ou não dar aquele passo a mais e viver como se casados fossem. Isso é muito subjetivo, pessoal. Esse elemento, esse requisito do intuito de constituição de família só vai ser detectado naquele caso através de uma boa análise de toda aquela conjuntura de fatores, de todos aqueles elementos que vão apontar pela existência ou não de uma relação, tal como se o casamento fosse. Então preste muita atenção, o namoro é uma etapa prévia, muitas vezes, à união estável, ou, naturalmente, a um casamento, como todos sabem, de uma forma muito mais tranquila. A união estável, ela não requer a formalização no papel, num contrato escrito. Ela simplesmente acontece e o direito tem que tutelar os seus efeitos. Ou seja, eu posso estar num relacionamento de união estável com meu companheiro, externando aquela relação de forma pública, então, duradoura, contínua, com a presença do intuito de constituição de família, e imaginar que eu vivenciei um namoro e depois ser surpreendida com uma citação lá no processo de reconhecimento e dissolução de união estável. Isso mesmo, porque quando o casal vai dissolver a sua união estável, que equivale a um divórcio num casamento, é muito comum que um daqueles envolvidos não tenha a mínima consciência de que viveu uma união estável. Mas o juiz vai ver ali, todos os requisitos estão presentes e vai declarar aquela união estável de forma retroativa, dizendo desde quando e até quando houve uma relação de união estável. Então isso é super importante. Se o casal não sabe se aquela relação é ou não é uma união estável, estão morando juntos, e atenção, morar junto não é um requisito para união estável. O casal pode ter uma união estável mesmo sem morar junto. Inclusive isso é muito comum em casais de terceira idade. A gente verifica muitas pessoas já depois de um casamento optarem por vivenciar uma união estável ou um novo casamento em casas separadas. Então, se o casal não sabe se está vivendo uma união estável ou não, é muito importante consultar um advogado especialista. E se aquele receio faz sentido, o advogado especialista pode acabar indicando a formalização da união estável e a eleição de um regime de bens como o da separação total, por exemplo. Se o interesse daquele casal é que não irradiem efeitos patrimoniais ou não querem ser herdeiros um do outro, por exemplo, de forma recíproca, há alternativas aí que podem ser trabalhadas, que podem ser conversadas com um advogado especialista de direito de família. É muito mais seguro, naturalmente, que o casal formalize a sua união estável. Isso pode ser feito em tabelionato de notas, através de uma escritura pública, na qual poderá haver várias cláusulas dispondo sobre questões patrimoniais, questões existenciais, como, por exemplo, questões patrimoniais mesclando o regime de bens, prevendo quem fica no imóvel que serve de residência conjugal na hipótese de uma dissolução de união estável. Podem formalizar essa união estável diretamente no cartório de registro civil. Hoje isso é possível. E também através de um contrato por instrumento particular, sendo muito importante, no entanto, que esse contrato por instrumento particular, ou seja, feito no escritório de um advogado, ou mesmo em casa, com duas testemunhas assinando, seja registrado no cartório de registro de pessoas naturais. Assim como a escritura pública também deve ser registrada lá no cartório de registro de pessoas naturais para que produza efeitos perante terceiras pessoas. Isso é de suma importância e a lei, inclusive, exige que isso seja feito. Muitas vezes o casal opta por formalizar a união estável em virtude de outros interesses, como, por exemplo, incluir o companheiro como seu dependente em plano de saúde, dependente em clube, co-titular de uma conta bancária, e acreditam que esse seja o caminho mais seguro, reconhecer essa união estável previamente, e também para que aquele companheiro receba futuramente o benefício previdenciário deixado a partir do óbito daquele companheiro.
Então são muitas as razões que acabam levando o casal a formalizar aquela união estável, porque do contrário, aquele companheiro sobrevivo vai ter que ajuizar uma ação para o reconhecimento da união estável pós-mortem, que é uma ação que visa a reconhecer aquela união estável que foi vivida até a data da morte do companheiro e da companheira. É uma ação muito mais complexa quando há litígio, porque todos os filhos do falecido devem ser citados, devem se manifestar se concordam ou não concordam. Então é muito mais razoável, e a gente vê, a experiência demonstra que cada vez mais as pessoas estão cientes e conscientes da importância desse registro, evitando assim desgastes futuros com membros da família, evitando assim burocracias lá na busca dos seus direitos na condição de viúvo, de viúva, dentre outros benefícios que surgem, sobretudo a segurança daquele relacionamento a partir da sua formalização. Importante, pessoal, destacar que a união estável não altera, hoje ainda, o estado civil da pessoa. Então, aqueles que possuem uma união estável, que vivenciam uma união estável, seguem sendo, perante a lei, solteiros. Isso é mais um motivo de muita insegurança. Estando, pois, formalizada aquela união estável e registrada, mais segurança aquele casal vai ter de seus direitos e deveres que vão ser resultado daquela relação que eles vivenciaram. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, curta, comente, compartilhe com pessoas que também você possa ajudar levando conhecimento, levando esse conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal e clicar ali no sininho para você receber notificações quando novos vídeos como esse forem publicados.